povo de Deus da paróquia São Carlos Borromeu. Eu sou o Washington, coordenador da Pastoral Familiar. Tinha que estar aqui ao meu lado a Kátia, minha esposa, que está esperando a Isadora e não pôde comparecer. Teve uma pequena queda de pressão. Ficou lá em casa cuidando da Isadora e do Davi. Pois bem, vamos hoje começar a reflexão da terça-feira da Semana da Família. Começamos a Semana da Família lá no domingo, com o Dia dos Pais. Ontem nós tivemos o Terço em Família. Hoje faremos uma reflexão em torno do tema da Semana da Família. Amanhã, uma leitura orante, também pelas redes sociais, assim como você nos acompanha hoje. Na quinta-feira, a nossa missa, com a habitual adoração, voltada para a nossa família. Na sexta-feira, um momento de oração pelas vítimas da Covid-19 e pelas nossas famílias que têm enfrentado este momento difícil de pandemia. No sábado, nós teremos um encerramento com uma carreata maravilhosa que começa com a concentração na Praça da Matriz por volta de 16 horas. Percorremos todas as nossas comunidades e encerramos com uma belíssima celebração. Pois bem, neste momento de espiritualidade de hoje, nós vamos, conduzidos pelo nosso pároco Padre Cássio, que irá fazer a nossa condução espiritual, receber o casal Pierre e Silvana, que irão falar para nós sobre o tema da nossa Semana da Família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o seminarista Pedro Ricardo irá aprofundar no tema para também dar mais riqueza de detalhes. Ao fim, faremos as nossas preces e encerraremos com uma oração mais que especial. Muito bem. Quero agradecer também à comunidade São Judas, que nos cedeu o espaço, e a Pascom, que nos ajuda na divulgação do nosso material. Vamos ao início da nossa reflexão. Amado irmão, querida irmã, saúde e paz a você, sua família. Uma alegria poder entrar na sua casa, poder chegar até o seu local de trabalho, enfim, onde quer que você esteja, através das redes sociais, através da internet, para celebrarmos juntos a Semana Nacional da Família. E queremos pedir à Sagrada Família de Nazaré que abençoe, santifique e mantenha sempre unidas as nossas famílias. Para isso, para iniciarmos este dia bendito, essa terça-feira, onde nós queremos conversar um pouco sobre a Palavra de Deus e sobre aquilo que Deus quer falar para as nossas famílias, eu te convido a invocarmos a Trindade Santa, a trazermos essa presença divina ao nosso meio, traçando sobre nós o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor infinito e misericordioso do Pai, e a força, a comunhão, a união do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Que o Espírito Santo de Deus, Espírito de fortaleza, Espírito de unidade, possa estar presente neste momento de oração. Que o Espírito Santo de Deus possa manifestar em nosso coração, em nossa mente, a sua presença. Essa presença que acalma, essa presença que nos motiva na missão, essa presença que faz com que as famílias sejam imagens da Sagrada Família. Vamos clamar, vamos pedir juntos essa presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre a sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a presença de Jesus, Maria e José nos motivem na missão, que cuidem de nossas famílias
e que este momento seja para nós um momento de reflexão, que nossa mente e coração estejam abertos e que nossos ouvidos estejam atentos àquilo que Deus vai nos falar. Que assim seja. Amém. Olá, amados irmãos e irmãs da paróquia São Carlos Borromeu. Meu nome é Pierre, sou esposo da Silvana. Meu nome é Silvana, sou esposa do Pierre. A gente tem 2 filhas, Larissa e Maria Clara. A gente veio falar um pouquinho para você sobre a Semana da Família, né? Que o tema é Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a Semana da Família deste ano traz este tema que nós temos ele no livro de Josué, que está lá no capítulo 24, a partir do versículo 15. Como nós somos direcionados pela palavra de Deus, vamos então proclamar essa palavra a todos. Diz assim: porém, se vos desagrada servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, além do rio, se aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porque quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O povo respondeu: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir outros deuses. O Senhor é o nosso Deus. Ele nos tirou a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e que operou à nossa vista maravilhosos prodígios, e guardou-nos ao longo de todo o caminho que percorremos, entre todos os povos pelos quais passamos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E essa palavra, ela vem dizer o quanto Josué foi fiel a Deus, o quanto ele quis fazer a vontade de Deus. Após a morte de Moisés, que não conheceu, apenas viu a terra prometida, mas não pisou nela, Deus levantou Josué e colocou ele à frente do seu povo, para guiá-los para entrar na terra prometida, a terra que Deus tinha prometido a Abraão lá nos tempos passados. E hoje, nesta passagem, o povo já estava na terra prometida, mas o povo andava um pouco desobediente. Assim como Josué exortou o povo e se declarou um servidor de Deus, quando ele disse, que eu e minha casa serviremos ao Senhor, e colocou para eles condições para eles servirem ou não o Senhor. Mas servir ao Senhor não pode ser qualquer serviço. Nós temos que nos doar, nós temos que nos dedicar ao Senhor de todo o coração. Assim, a Diocese nos traz esse tema e nos propõe também muitos questionamentos, nos propõe muitas passagens, muitos textos, a qual nós queremos meditar também nesse tema da Semana da Família. A fidelidade ao serviço ao Senhor foram valores, atitudes defendidas por Josué. E essas palavras, fidelidade, vamos conferir, fidelidade, valor e serviço. Fidelidade, serviço e valor. E essas palavras, fidelidade, serviço e valor, nós temos que trazê-la na nossa caminhada. Nós temos que trabalhar com que essas palavras elas se façam verdadeiramente aquilo que nos dizem, Ser fiéis a Deus, ser fiéis à igreja, que é a igreja que nos mostra, que nos anuncia Deus. É a igreja que nos fornece a Eucaristia, que é o próprio Jesus. É a igreja que nos ensina onde nós encontramos verdadeiramente o Cristo. Ser fiéis a Deus e ser fiéis à igreja. O serviço é aquilo que nós temos que nos dedicar. Aonde você foi chamado a trabalhar? Aonde você serve? Aonde que você foi chamado a servir ao Senhor? Qual é o seu carisma?
Qual é a sua vocação? É isso que você tem que descobrir e utilizar essa vocação para um serviço fiel ao Senhor. E valor. O valor é muito importante para o nosso serviço. Porque qual o valor que nós damos a Deus? Qual o valor que nós damos à escuta da palavra de Deus? Qual o valor que nós damos à Santa Missa, à nossa comunidade, ao nosso movimento, à sua casa? Qual o valor que você dá àqueles que moram em sua casa? Esse valor é um valor que nós temos também que descobrir. Será que esse valor, ele está sendo alto ou baixo na nossa vida? Será que eu valorizo mais as pessoas da minha casa ou as de fora? Que também não tem nada de errado valorizar as pessoas de fora. Mas se eu deixo as pessoas de casa sem valor, essas pessoas também, elas vão ver que talvez o nosso testemunho, ele seja um testemunho contrário. Pierre disse, ser fiel a Deus, né? É ser fiel também à nossa família, né? A partir do momento que você ser fiel à sua família, você consegue mais ser fiel a Deus. O mundo de hoje carece de líderes fiéis a Deus, conscientes de que Deus sempre esteve ao seu lado e do seu povo e jamais o abandonou. Essa liderança em que o texto nos coloca é uma liderança de serviço. E olha que a palavra fidelidade, ela volta no texto. Líderes fiéis, fiéis a Deus, fiéis e conscientes, conscientes de que Deus sempre está do nosso lado. Deus nunca nos abandona. Deus nunca abandonou o seu povo. Esses 40 anos que o povo passou no deserto, Deus nunca os abandonou. Deus os alimentou, Deus os protegeu, Deus os livrou da mão do faraó. E eles foram libertos. Eles colheram a fidelidade que eles tinham em Deus e entraram na terra prometida. Hoje, a nossa liderança de serviço tem que ser uma liderança fiel, uma liderança consciente, uma liderança em que não pode destacar a nós mesmos, mas apenas a Jesus. Nós não devemos estar à vista, mas sim Jesus. Se o nosso anúncio do Evangelho, ele não destacar a pessoa de Jesus, ele não foi anunciado corretamente. A nossa fidelidade em anunciar Jesus tem que ser uma fidelidade consciente, uma fidelidade com a certeza de que é verdadeiramente Jesus aquele que nós estamos anunciando. Não outro. É Jesus. Aquele que nós conhecemos pela palavra de Deus. Aquele que nós conhecemos por todas as obras que ele realizou na sua igreja. Após a revelação da palavra, Jesus não parou de agir. Jesus não parou de estar perto de nós. Apesar de pensarmos que ele pode nos abandonar, porque nos momentos de dor, nos momentos de tristeza, de luta, nós pensamos às vezes que Jesus nos abandonou, mas ele não nos abandona. Jesus é fiel a nós. Que sejamos nós também fiéis a Jesus. No anúncio, na liderança daqueles a quem o Senhor nos confiou e também na consciência de que não somos nós, mas sim Jesus. E coube a cada um fazer a sua escolha, e a responsabilidade por cada escolha que fazemos é nossa. Também esta escolha em que deixa claro Josué ao perguntar ao seu povo a quem quereis servir. É uma liberdade que Deus não nos tira. Deus nos deu essa liberdade desde a criação do mundo e não nos tira essa liberdade. Você, ou eu, ou minha esposa, ou minhas filhas,
ou qualquer pessoa não tem a obrigação de seguir Deus, não tem a obrigação de seguir a Jesus. Nós somos livres para servi-lo, nós somos livres para amá-lo, mas nós somos livres também para não andar na sua presença. Nós somos livres também para fazer aquilo que a nossa própria vontade quer. Mas nós, conscientes que somos, porque falamos agora há pouco dessa consciência, nós conscientes que somos, nós temos que ter essa certeza de que o caminho certo é seguir Jesus. Olhemos para a nossa história, olhemos para a história de todos os santos, olhemos para as histórias que nós conhecemos na Bíblia, olhemos para as histórias recentes, os santos dos nossos tempos, São João Paulo, Santa Teresa de Calcutá, aqui muito próximo de nós, a irmã Dulce. Todos tiveram uma vida de muita luta, de muitas dores, de muito sacrifício, mas eles tinham a consciência, a convicção, a certeza de que seguir Jesus era o caminho e é o caminho. Então vamos usar de nossa liberdade para fazer a escolha certa. É essa liberdade que Deus nos dá para escolhermos seguir Ele e não seguir o mundo. Amém? Então, esposo, a quem a nossa casa deve servir? Eu, você e a nossa casa serviremos ao Senhor. Amém? Caro povo de Deus, da paróquia São Carlos Borromeu, meu nome é Pedro Ricardo, sou filho dessa paróquia e com a graça de Deus estou no seminário nesse tempo. Nós celebramos nessa semana, começando nesse domingo, hoje terça-feira, nós vivemos esse encontro de reflexão dividido no dia sobre o tema da Semana da Família desse ano, um tema proposto pela nossa diocese e que nós somos chamados a refletir e viver em plenitude, buscar trazer isso para a nossa vida, sobremaneira, buscando viver a vontade do Senhor em nossa vida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o tema da nossa semana que nós somos chamados a refletir de maneira profunda através de uma pequena história. A história de uma senhora que acorda no dia do seu aniversário e, num ato habitual da maioria de nós, vai correndo no seu celular. O celular que estava carregando em sua sala, na sala de estar de sua casa. Ela vai, às pressas, olhar no celular as mensagens de aniversário que ela recebia. E no ato de pegar o celular, ela, ao se virar para sentar no sofá, esbarra no seu filho, que cai. E ela xinga o menino, obviamente, porque ela se estressa com o menino, dele está no caminho dela naquele momento. Então ela vai repreendê-lo, perguntando se ele não havia visto ela naquele lugar. O menino, obviamente assustado com a reação de sua mãe, uma reação agressiva, vai chorando correr para o seu quarto. E a mãe, vendo naquilo uma situação banal, ela volta a mexer no telefone. Mas digo mais uma vez, um ato muito habitual do nosso cotidiano. E depois de um tempo, ela, se tocando que não tinha feito o café da manhã, se direciona para a cozinha e, ao levantar os olhos do telefone, percebe várias folhas jogadas no chão. E aí que ela, curiosa, pega as folhas e percebe que são desenhos. E, notando que são desenhos de seu filho, ela se dirige ao quarto dele para perguntar para ele o que são esses desenhos. E ele vai responder que eram o presente de aniversário dela. Ele diz para ela que é o objeto que ele tinha feito para presenteá-la e fazê-la feliz naquele dia. E ela vai olhando os desenhos, né? Desenhos de criança. Nós podemos imaginar como eles seriam. E ela vai dizer, então essa sou eu? E ele vai falar, sim. Todos os dias quando a senhora chegava do trabalho, eu via o que a senhora estava fazendo e desenhava. Olha como é que a senhora está bonita, falou para ela. E a mãe, ao ver os desenhos, se emocionou diante da situação que ela estava envolvida
diante da reação que ela teve para com o menino que tinha tanta boa vontade para com ela, naquele dia do aniversário, ela vai para o seu quarto e, refletindo sobre a situação, chora e percebe, num momento de confronto com a realidade que ela viveu, de que ela precisava pedir perdão para esse filho. E então ela se dirige para ele e fala que os adultos também erram como as crianças e que ele deveria aprender a pedir perdão como ela fazia. E ela consegue transformar desse momento tão singular do aniversário dela, uma situação desagradável, em um momento de perdão e de conversão para aquela família, de ensinamento para seu filho e também de aprendizado para ela, sem dúvida nenhuma. Essa é uma história claramente ficcional, mas como toda boa ficção, ela é pautada na realidade. E eu diria que essa tem os dois pés, não só um, na nossa realidade. É uma história que poderia acontecer na casa de qualquer um de nós, em que muitas vezes nós perdemos a cultura do encontro para viver no nosso mundo virtualizado. Mas para que a gente possa viver verdadeiramente esse chamado de serviço, que é um chamado individual sim, mas também coletivo, familiar, nós somos chamados a pensar um pouco na vocação familiar do encontro. No tema da Semana da Família, retirado de uma leitura de Josué, Josué vai dizer: quanto a mim, eu e minha família, nós serviremos ao Senhor. Ele, a despeito da vontade do povo que o cercava, um povo que desejava viver e servir a outros deuses, a servir seus próprios desejos, ele diz: eu não sei vocês, mas eu servirei. Eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Josué, então, a partir dessa decisão, dessa escolha, ele faz com que aquele povo perceba, através do testemunho dele, as maravilhas que Deus tinha feito com eles, desde a salvação da escravidão do Egito. E ele faz, através dessa escolha de serviço, com que o povo perceba, no testemunho dele, a ação de Deus em seu povo e o amor de Deus que salva da escravidão e que conduz para uma terra fértil, uma terra frutuosa. E é aqui que nós percebemos a família que serve a Deus como sinal da ação desse mesmo Deus na humanidade. Tanto que Deus, na supremacia da ação dele, quando ele entra na história da humanidade, na encarnação, ele escolhe uma família. Família que é a imagem do amor dele para com todos nós. A Virgem Maria, São José e Jesus, o Verbo encarnado. Portanto, a família é testemunha do amor de Deus para com o seu povo. Mas Josué vai dizer que ele e a família dele servirão ao Senhor. Mas o que é servir ao Senhor? Servir ao Senhor não é senão amá-lo, fazendo a sua vontade em nossa vida, cumprindo a vontade dele no nosso viver. Viver o amor de Deus é cumprir a vontade dele. Mas o amor de Deus não pode ser vivido de qualquer jeito. O amor de Deus, ele é presente, disponível, atencioso e oferente. Entre outras inúmeras adjetivações que a gente pode empregar a esse amor tão maravilhoso. O amor de Deus é presente porque Deus é presente em nossa história, em nossa vida. É um Deus que nos acompanha e se faz presença viva dentro de nós e nos faz sair de nós, para que nós sejamos então disponíveis. Deus é disponível para conosco. Ele ouve as nossas lamúrias, Ele ouve a nossa oração, é disposto a acolher as nossas orações. Deus, ele é atencioso para conosco porque Ele é Pai amoroso, que se faz paciente para com todas as nossas dificuldades. E por último, o amor de Deus é oferente, porque vendo a nossa disponibilidade, vendo as nossas lamúrias e os nossos sofrimentos, Ele se oferta por amor para que nós possamos realizar a vontade dEle. A máxima expressão disso é o sacrifício de Jesus na cruz. Mas para que nós vivamos um amor presente, disponível, atencioso e oferente no seio da nossa família, nós precisamos ficar muito atentos com tudo aquilo que nos torna indivíduos juntos, tudo aquilo que nos forma, que nos faz pequenas células isoladas em conjunto. E é aqui que nós temos que atentar aos inimigos da cultura do encontro. O Papa Francisco é nesse ponto um profeta da cultura do encontro, uma cultura que tem sido perdida nos nossos dias e que é muito frutuosa no ambiente familiar. Nós somos chamados como a mãe que se viu
numa situação muito difícil e confrontando a realidade daquela situação, a mãe de nossa história, ela percebeu em si aquilo que deveria ser mudado, percebeu em si aquilo que necessitava do amor de Deus. E essa é a nossa atitude para com tudo aquilo que nos faz perder a comunhão familiar, para com tudo aquilo que ameaça a nossa fidelidade de serviço a Deus. Nós somos chamados a lutar por uma fidelidade que é uma fidelidade que busca esse serviço. Portanto, através dessa história, nós somos chamados a confrontar a ficção com a realidade de nossa vida. Somos chamados a meditar se nós temos sido disponíveis uns para com os outros em nossa casa, se nós temos sido atenciosos, se nós não temos nos isolado de maneira a viver como indivíduos, em um ambiente que é próprio, que haja comunhão. Que nós possamos, nessa Semana da Família, buscar servir ao nosso Deus, que é um Deus de amor, e é um Deus que nos quer fazer pessoas comunitárias, que nos quer fazer uma família formada, fiel a Deus, e que serve a Ele e que produz frutos de santidade. Que nessa Semana da Família nós possamos fazer a decisão que Josué fez, de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Depois de duas belíssimas reflexões a respeito do tema da Semana da Família, elevemos as nossas preces a Deus, e eu quero que vocês acompanhem comigo. A cada prece invocada a Deus, nós iremos responder, eu e vocês: Senhor, em vossa bondade, atendei-nos. Senhor, nós vos louvamos pela nossa família e agradecemos a vossa presença em nosso lar. Permanecei em nossa família, Senhor, e abençoai nosso lar hoje e sempre, nós vos pedimos. Senhor, em vossa bondade, atendei-nos. Iluminai-nos, Espírito Santo, para que sejamos capazes de assumir nosso compromisso de fé na Igreja e de participar da vida de nossa comunidade, nós vos pedimos. Senhor, em vossa bondade, atendei-nos. Ensinai-nos, ó Pai, a viver a vossa palavra e o vosso mandamento de amor, a exemplo de Josué, nós vos pedimos. Senhor, em vossa bondade, atendei-nos. Concedei-nos, ó Espírito Santo, a capacidade de compreendermos nossas diferenças de idade, de sexo, de temperamento, para nos ajudarmos mutuamente, perdoarmos nossos erros e vivermos em harmonia, nós vos pedimos. Senhor, em vossa bondade, atendei-nos. Dai-nos, Senhor, saúde, trabalho e um lar onde possamos viver felizes, nós vos pedimos. Senhor, em vossa bondade, atendei-nos. Ensinai-nos, ó Jesus, a partilhar o que temos com os mais necessitados e empobrecidos, nós os pedimos. Senhor, em vossa bondade, atendei-nos. Dai-nos, ó Jesus, a graça de aceitar com fé e serenidade a doença e a morte quando se aproximarem de nossa família, nós os pedimos. Senhor, em vossa bondade, atendei-nos. Ajudai-nos, ó Senhor, a respeitar e incentivar a vocação de nossos filhos quando quiserdes chamá-los ao vosso serviço, nós os pedimos. Senhor, em vossa bondade, ouvi-nos. Que em nossa família, Senhor, reine a confiança, a fidelidade, o respeito mútuo, para que o amor se fortifique e nos una cada vez mais, nós vos pedimos. Senhor, em vosso amor, atendei-nos. Muito bem, meu irmão e minha irmã, vamos agora, junto com o nosso pároco, Padre Cássio, fazer as nossas orações finais dessa terça-feira. Obrigado e nos vemos nos próximos dias na nossa Semana da Família.
meu irmão, minha irmã, agraciados e felizes pela palavra de Deus, pela reflexão que nós ouvimos e também guardamos em nosso coração, queremos mais uma vez agradecer a Deus. Louvar e bendizer ao nosso Senhor por todas as maravilhas que Ele faz em nossas famílias. Pelas mãos de Nossa Senhora, queremos agradecer a Deus e queremos pedir que ela seja o nosso refúgio, que ela seja a guarda de nossa casa, nos protegendo e cobrindo a nós todos com o seu manto sagrado. Vamos elevar a Maria a nossa prece, a nossa oração. Sob a vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Reze comigo essa Salve Rainha, por você, sua família, lembrando também de todas as famílias que passam por dificuldades neste tempo de pandemia, os enfermos, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão sem esperança em dias melhores. Rezemos. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Assim seja. Amém. O Papa Francisco tem um amor muito grande pelas famílias. Ele sempre nos fala da sua família, no tempo da sua infância. Ele sempre nos lembra da sua vozinha, que ele chama de Vovó Rosa. Ou seja, é um Papa que olha com carinho especial pelas famílias. O Papa Francisco fez uma linda oração à Sagrada Família de Nazaré. Eu te convido a rezarmos juntos esta oração. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor e confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do sagrado caráter e do inviolável caráter da família e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica, assim seja. Amém. Meu irmão, minha irmã, a você, a sua família, eu desejo que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre você, sobre a sua casa, o seu trabalho, tudo aquilo que vem de Deus, a saúde, a paz, a misericórdia, o perdão, o amor, a bênção do Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Te espero nos próximos dias da nossa Semana da Família. Fique com Deus. Até lá, se Deus quiser.